Aqueles que puderem abrir a câmera, por gentileza, por favor. Quem puder abrir a câmera para que eu possa vê-los também. Obrigado, Márcio. Bom, assim, ó, eu já tinha comentado na aula anterior ao feriado que nós estamos aí num período final, aí nos aproximamos, por incrível que pareça, né? Passa muito rápido o semestre e nós já estamos entrando assim no momento final. Claro, tem ainda mais de um mês, mas hoje nós vamos tratar de apresentar esse cronograma de atividades, porque vocês vão ver que realmente temos poucos encontros e é importante vocês já estarem preparados assim, né, para esses momentos finais. Temos 2 avaliações ainda. Por enquanto, só tivemos a AP1, né, que foi a avaliação da primeira parte da pesquisa que vocês realizaram. E agora tem uma segunda avaliação, a avaliação parcial 2, que vale 2,5 pontos. Somando com a AP1, nós chegamos a 4 pontos. E então nós teremos uma avaliação semestral AS que vai fechar essa nota. Entretanto, quero já antecipar que essa AS, eu vou desmembrar ela. Então não vai ser uma prova valendo 6 pontos. Tá? Tem esta prova lá no dia 6 de dezembro, que, aliás, é uma prova que vocês vão realizar diferentemente de outras provas ou atividades quando vocês têm uma semana para fazer. A prova do dia 6 de dezembro é uma prova que acontece na noite do dia 6 de dezembro. Eu abro a prova para vocês realizarem ela às 19 horas do dia 6. E vocês têm aquele período para fazer a prova. É a prova, a avaliação semestral, a prova final. Tá? Isso no dia 6 de dezembro. Mas, repito, a AS, que a princípio, na estrutura da composição da nota, nós tínhamos a AS lá no fim valendo 6 pontos, 1,5 da AP1, vocês sabem, 2,5 da AP2 e 6 da AS. Esta AS, ela vai valer um pouco menos de 6. Vai ter entre a AP2 e a AS mais uma avaliação. Vai valer 1 ou 2 pontos. E aí a AS vale 4 ou 5, no máximo, mas possivelmente 4. Tá? E essa avaliação intermediária entre a AP2 e a AS, no momento oportuno, mas lá meados de novembro, eu vou divulgar para vocês vão ficar sabendo. Certo? Ela já está até no aula ali, mas eu não abri ela ainda. Mas já antecipo, então, a noite do dia 6 e à noite que vocês têm que estar aqui para realizar a prova, para fazer a prova. Tá? Antes disso, nós temos a AP2, como eu disse, como vocês sabem. E a AP2, ela vai ter a apresentação do trabalho da AP2 no dia 1º de novembro, daqui a 2 semanas, portanto. Então, hoje, né, nós vamos já anunciar o que é a AP2. Vocês já vão começar a trabalhar na AP2, de maneira que em 2 semanas vocês tenham condições de estar aqui apresentando. Tá? Vai ser mais uma vez uma atividade em grupo. Eu, a princípio, vou manter os grupos que vocês constituíram, que já foram, né, que já estão estabelecidos e que trabalharam lá na AP1, então vai ser o mesmo grupo. E estes grupos já constituídos, então, vão ter uma nova tarefa.
e é uma análise mercadológica. Hoje eu vou explicar essa análise mercadológica. Antes disso, entretanto, eu gostaria de chamar a participação de todos vocês para os TDS. De chamar a participação de vocês para os TDS. O TDE lá da semana retrasada, e eu acho que até tinha comentado, só a Maria participou. Né, Maria? Só tu que participou. Que era do conceito AIDA. Lembra disso, Maria? Do conceito AIDA. Eu acho só tu que fizeste. Eu estou aqui acessando. TDE, conceito AIDA. E assim, só a Maria postou. Mais uma vez eu vou ter que, então, abrir. Eu vou conversar um pouquinho. Nós já tínhamos conversado sobre o conceito AIDA? Já tínhamos conversado, Maria? Ainda não. Tá, então eu vou conversar um pouquinho sobre o conceito AIDA. E aí, na sequência, eu vou reabrir, porque eu gostaria, sim, que todos participassem. Estou abrindo já agora, estendendo a participação, na verdade. Hoje é 18, vou colocar aqui, até amanhã. Até amanhã. Deixa eu ver aqui. Sim. Sim, está estendido. Muito bem. Então, rapidamente retomando esse conceito AIDA, para que fique gravado para aqueles que não estão aqui, para que fique claro para aqueles que estão aqui, e até para que possam tirar eventuais dúvidas sobre esse conceito. É uma prática, né, muito alinhada aos princípios, aos conceitos de marketing, né, quando a gente estuda a parte da comunicação com o mercado, né, a forma com que nós nos comunicamos. Então, a gente sabe que dentro do composto de marketing, famoso composto de marketing, famoso mix de marketing, que são os 4 P's, produto, preço, praça e promoção. Neste último P de promoção, nós temos que desenvolver ações, precisamos de alguma forma promover a nossa marca, promover o nosso serviço, promover o nosso produto, promover a nossa empresa, a nossa loja, enfim, precisamos nos tornar conhecidos daqueles que nós entendemos que sejam os que integram o grupo, o público-alvo da nossa empresa. Nós precisamos nos comunicar com eles, eles precisam saber que nós existimos. E para isso, então, existe um conjunto de possibilidades, né? Existem inúmeras possibilidades de nós despertarmos a atenção e o interesse. O conceito AIDA atua exatamente desta forma. Como é que nós, já tendo definido as outras etapas do composto de marketing, que é conceber o produto, criar um produto, lembram que a gente já falou sobre isso, criar um produto que tenha atributos que atendam necessidades, que tenham características adequadas ao momento que a gente vive, que o design seja um design contemporâneo, atrativo, que o desempenho do produto seja um desempenho que atenda e que, quem sabe, surpreenda as pessoas. Enfim, o produto, e quando eu falo produto, vocês sabem disso, é produto ou serviço,
Esse produto, ele possui características, nós concebemos ele, fazendo pesquisa de mercado, conversando com consumidores, investigando manifestações dos consumidores, fazendo avaliação de satisfação, enfim, estudando o mercado, nós chegamos à conclusão de que o produto precisa ser entregue nestas condições, com tais características. Então, a concepção do serviço ou do produto se dá a partir desta nossa atuação inteligente, que investiga mercado, que entende de tendências de mercado, que entende do momento, que entende de necessidades, que entende de desejos e oferece exatamente algo nessa linha, algo nesse sentido, que vem atender e surpreender as pessoas. Uma vez que nós temos esse produto, uma vez que nós já passamos também por todas aquelas etapas necessárias para se conhecer o valor adequado, o valor mais atrativo que deve ser colocado neste produto, né, que dizem respeito às políticas de preço, né, qual é o preço, ou quais são as formas de pagamento, que política de precificação que nós vamos utilizar. Uma vez que nós já também definimos o processo de entrega, como é que a gente vai se posicionar no mercado, né, como é que nós vamos atuar, se nós vamos ter alguma participação virtual, se vai ser só uma participação, né, no mundo virtual, no mundo digital, ou se nós vamos ter também uma atuação com espaços físicos e tal. Então, pensar no processo de entrega, de disponibilização do nosso serviço ou nosso produto para determinado público. Veja, nós estamos passando pelo composto de marketing, pelo mix de marketing, pelos 4Ps. Né? Então, estratégias de produto, de preço e de praça. Por fim, nós chegamos no momento que já sei o que vou oferecer e como vou oferecer. Já sei o que e como vou oferecer. Agora eu preciso divulgar isso. E entra no último P, que é de promover. E é neste P que se insere o conceito AIDA, que é como é que eu vou, então, chamar a atenção das pessoas, despertar o interesse das pessoas. Uma vez que despertei o interesse, ele passou para o estágio seguinte, que é do desejo pelo produto. E uma vez desejando o produto, ele percebe também que há condições de satisfazer esse desejo através de alguma ação de compra, de aquisição. O conceito AIDA explora estas etapas. Eu preciso despertar o interesse, a atenção, desculpa, preciso despertar a atenção, preciso chamar a atenção. Precisa primeiro nos olhar. E depois que eu conseguir fazer com que o potencial cliente, o público-alvo, olhe para nós, olhe para o serviço, para o produto, ele precisa, mais do que isso, como eu já tinha falado numa outra aula muito rapidamente, chamar a atenção, tá? De alguma forma eu tenho que me sobressair, me destacar em um mundo que nos oferece muitos, inúmeros estímulos a todo momento. Se nós formos navegar na internet, no nosso computador, se nós formos procurar alguma coisa no nosso smartphone, se nós andarmos pela cidade, se nós caminharmos pelos corredores de um shopping, se nós, enfim, estivermos em qualquer lugar, neste mundo, nós estamos sempre sendo chamados, especialmente para o consumo, ou para ações, mas muito em direção ao consumo. E em meio a tantos estímulos, a tantos chamamentos, em qualquer espaço que estejamos, seja físico ou virtual, vocês sabem disso, os espaços estão sempre nos chamando. Muitas vezes percebemos de forma consciente, muitas vezes somos atingidos de maneira que nem percebemos, porque são formas sutis de atuarem sobre nós. Em meio a tudo isso, nós agora na condição de ofertantes, que desenvolvemos um produto que tem um preço adequado, que tem uma política de entrega bem planejada, nós agora precisamos também
concorrer com todos esses outros e conseguir chamar a atenção. Conseguir chamar a atenção. Como é que eu vou chamar a atenção? Nos espaços físicos, eu vou usar o quê? Eu vou fazer, né? Eu vou ter estímulos auditivos, visuais, o que eu vou fazer para as pessoas prestarem atenção, me perceberem? Vai ser um outdoor? Vai ser, né, um anúncio no ônibus, no trem? Vai ser, eu vou usar outros espaços físicos tradicionais? Ou eu já vou começar a caminhar para os espaços contemporâneos que exploram as mídias sociais, que exploram o mundo digital? Bom, eu tenho que pensar no meu público, eu preciso pensar em quem eu quero realmente, com quem eu quero conversar, em quem eu quero despertar a atenção e o interesse, e a partir disso estabelecer os canais, as formas, os canais que eu vou utilizar para chamar a atenção. Então, vou chamar a atenção. E uma vez que eu consigo, dentre esta multiplicidade de ofertas, me destacar, porque escolhi o canal certo, eu preciso ser competente na construção da mensagem. Eu escolhi o canal certo e chamou a atenção. Agora ele olhou e eu preciso ser competente na oferta em si, despertando o interesse. E esse interesse está muito vinculado com a etapa seguinte, que é mais do que me interessar para saber um pouco mais. Quando eu tenho esse interesse e começo a descobrir um pouco mais, esse descobrir um pouco mais desperta o desejo. E quando eu tenho o desejo do consumidor, eu preciso, numa etapa final, mostrar, olha, este teu desejo pode ser satisfeito. Basta isso. Faça isso. Isso se dá em frações de segundos, porque nós somos deste mundo de muita informação e, por consequência, não temos tempo para ficar parados pensando sobre determinada questão, determinado assunto, tomar uma decisão com calma. Esse mundo é um mundo que exige, né, tomadas de decisões rápidas. Então, nós precisamos ser competentes e fazer estes 4 passos do conceito AIDA: atenção, interesse, desejo e ação, que aconteça em segundos. Rapidamente, esses estágios surgem, atuam no consumidor. E ele, então, toma a decisão de compra. Esse é o conceito AIDA. E aí, a minha provocação, e por isso que eu reabri, estou fazendo um convite, já tenho dito que eu quero e vou valorizar a participação de vocês nos TDS. Mais uma vez, eu vou ter um instrumento de avaliação entre a AP2 e a AS. E agora acabei de dizer que eu quero valorizar a participação de vocês nos TDS. Mais claro não preciso ser. Então, eu abri novamente o TDE, que só a Maria participou, para que eu acho que até o Andriel, que entrou, mas agora já caiu, agora há pouco ele entrou, o Andriel até se manifestou ali, mas fora do prazo e não conseguiu postar. Mas, enfim, quero que todos participem, exercitando, fazendo esse exercício. Porque uma coisa é o conceito, e o conceito me parece que não é tão difícil de entender, até de memorizar, de lembrar o que é o conceito AIDA, estas iniciais: atenção, interesse, desejo e ação. Mas eu gostaria que vocês fizessem um exercício de ver o quanto vocês já foram capturados sem saber,
por estas estratégias. Alguma marca, em alguma situação, que de repente vocês passaram a consumir, porque chamou a atenção de vocês em algum momento. E imediatamente despertou interesse e desejo e vocês compraram. Em que circunstâncias que se faz presente estratégias de empresas na direção do conceito AIDA. Esse é o primeiro registro que eu quero para hoje, assim, a retomada desse conceito dentro desta lógica, desse conceito simples, mas que a gente possa exercitar ele e até aprender ou pensar em como nós podemos, na nossa empresa, na nossa atividade, fazer uso dele de forma bem eficaz, né? Consigamos fazer uso adequadamente, corretamente desse conceito. Certo? Isso, então, vai ficar como já trabalho para vocês hoje. Eu abri, mas só até amanhã, e quero que vocês entrem lá no TDE, logo depois, hoje, né, depois que a gente terminar, vai ter um espaço para vocês trabalharem, e vocês vão ter 2 TDEs. Este que, excepcionalmente, eu reabri, do conceito AIDA, pense, escreva alguma coisa até amanhã, e o outro que tem um prazo maior, que é até a semana que vem, que é o TDE normal da semana. O TDE normal da semana vai ser sobre as leis vencedoras de All-Rise, ou All-Ries, como preferirem, e estas leis vencedoras de All-Rise, eu vou ler, nós vamos conversar um pouquinho aqui, e aí vocês vão lá para o TDE, e vão seguir as orientações, que eu também vou explicar como é que vai funcionar aqui, mas que já estão lá descritas, tá? Este é o TDE que também está aberto hoje, certo? Então, TDE, Trabalho Decente e Efetivo, vai funcionar desta forma. O conceito AIDA, que eu reabri, e o TDE da semana, All-Rise. Isso para a semana que vem. Hoje também, quero que os grupos se reúnam e iniciem a sua organização para a AP2. E a AP2 é análise mercadológica, que nós vamos também aqui abrir e vamos ler e explicar como é que vai funcionar. A AP2, para aqueles que chegaram depois, a AP2 é uma apresentação de um trabalho em grupo, dos mesmos grupos da AP1, e que ocorrerá no dia 1º de novembro, ou seja, daqui a 2 semanas. Deixa eu ver se 1º de novembro não é feriado até, né? Agora eu fiquei na dúvida. Talvez seja feriado. Não, parece que não. Porque 2 de novembro é feriado, né? 2 de novembro é finados. Mas a P2, pelo que eu vi aqui no calendário, não é feriado. Então, é dia 1º. Se eventualmente for feriado, bom, aí logicamente que vai ficar lá para o dia 8, mas não tenho aqui como feriado, né? Vamos aguardar aí, mas a princípio não. Porque muitas vezes faz o feriado ponte ali, né? Como na terça-feira, dia 2 é feriado, poderiam ter feito ponte, mas não consta isso, então, a princípio vai ter aula normal. Então, programem-se para o dia 1º. A apresentação. Certo? Depois, novembro, sim, dia 15 tem feriado. E aí, depois do dia 15, nós temos 2 aulas e vem a prova final. Então, estamos na reta final, efetivamente. Temos 2 semanas para a AP2 e depois mais 2 aulas para a AS e acabou o semestre. Tá? Estamos bem na parte final mesmo. Registrar aqui para vocês lerem nestas 2 próximas semanas o tema 4 e o tema 5. O tema 4, que está no ambiente aula, é o tema que fala sobre sistema de informação em marketing e pesquisa de marketing, pesquisa de mercado. Esse é o tema 4.
um dos tópicos lá do ambiente aula, no bloco de desenvolvimento 2, está lá, tema 4, SIM, S-I-M, Sistema de Informação em Marketing. Leiam. Nós já falamos muito sobre informação em marketing e sobre pesquisa de mercado. Até já fizemos uma pesquisa de mercado na AP1. Leiam aqueles conceitos. E o tema 5, também agora, para essas 2 semanas, já na sequência, terminando o tema 4, leiam o tema 5. O tema 5 fala sobre planejamento de marketing. Tá? Planejamento e estratégias de marketing. E aí, quando a gente ler o tema 5, planejamento e estratégias de marketing, né, a gente vai poder relacionar e fazer daquele arquivo apoio para este nosso trabalho do AP2, que é análise de um segmento. Análise mercadológica de um segmento. Então, vamos lá. Eu vou primeiro falar do TDE. Não, eu vou deixar o TDE por último. Vamos falar sobre análise mercadológica de um segmento. Ok? E, na sequência, falamos do TDE. Consta, deve aparecer para vocês, envio de atividade, análise mercadológica de um segmento, que vai abrir lá no dia 30 de outubro, nas vésperas da apresentação, que é dia 1º de novembro. Neste envio de atividade, consta isto que eu vou apresentar para vocês agora como a tarefa da AP2. Tá? Pesquisa mercadológica realizada pelo grupo. Primeiro ponto, todos os alunos do grupo, assim como na AP1, todos os alunos do grupo devem fazer a postagem do trabalho que vai ser apresentado. Todos os alunos do grupo devem fazer a postagem. Quando abrir a postagem lá no dia 30 de outubro, todo mundo tem que fazer. Se vai ser um PPT, se vai ser um Word, bom, mas tem que fazer a postagem. Porque a minha avaliação só se dá a partir do momento que o aluno faz a postagem do arquivo. Vai ser o mesmo arquivo postado por todos os integrantes de cada grupo. Então, o grupo terminou o trabalho, todos pegam uma cópia e fazem a postagem. E tem, no bloco de desenvolvimento 2, logo depois do TDE, que fala deste conceito AIDA, que a gente conversava agora há pouco, tem orientações, trabalho, análise mercadológica. Então, vocês vão entrar ali e tem, antes de acessar o arquivo, entraram nessas orientações do trabalho de análise mercadológica, já tem uma observação. Olá, turma. Importante destacar, olha o que diz lá, que esta atividade segue sendo avaliativa AP2, mas vocês devem considerar apenas as orientações da parte 2 do arquivo anexo, que se refere à análise mercadológica. Haja vista que a realização do teste cego, que seria a parte 1, está suspensa por não estarmos em condições de ter atividade presencial. Ok? Então, vejam, tem um arquivo que fala de análise mercadológica. Este arquivo que fala de análise mercadológica, ele tem 2 partes, tem 2 etapas. Vocês vão abrir ele e ele fala sobre o teste cego. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o teste cego. Alguns de vocês já fizeram, já participaram em outras oportunidades.
é interessante a gente conversar um pouquinho sobre ele. Mas esta atividade, repito e deixo aqui registrado e gravado, ela não vai ser feita. Infelizmente, mas não vai ser feita, não tem como, né? Porque é uma atividade presencial. Então ela não vai ser feita. Mas o trabalho da AP2 consiste, além do teste cego, ele consiste numa análise de mercado, que é a parte 2, e que está ali no arquivo. E a parte 2, análise de mercado, fala sobre 8 pontos, 8 tópicos que vocês precisam atender. Estes 8 tópicos vocês vai ser o roteiro do trabalho e da apresentação de vocês lá no dia 1º de novembro. Então, a parte 2, análise de mercado. Classifique e descreva o segmento do produto a ser analisado. Bom, que produto? Como assim segmento do produto a ser analisado? Lembrem-se que esse trabalho ele é criado a partir do teste cego. É a análise mercadológica de um segmento onde cada grupo escolheria um produto que fosse possível realizar o teste cego. Um produto que fosse possível realizar o teste cego. E aí depois, sobre o segmento deste produto, faria a segunda parte. Então vocês vão escolher um produto. Não vão poder fazer o teste cego, mas vão fazer a análise desse segmento. Vou dar um exemplo. Um dos tantos produtos que a gente acabou, né, que a gente teve a oportunidade de fazer teste cego lá de forma presencial lá na Ubra. Sempre se fazia de refrigerantes. Né? Muitas vezes se fazia de Guaraná, outras vezes do refrigerante Cola, algumas vezes se fazia até dos dois, se fazia também de outras bebidas, de sucos, se fazia de bolachas, se fazia, né, de biscoitos. Se escolhia sempre segmentos para fazer o teste cego de produtos que tivessem marcas importantes, marcas consolidadas no mercado. Guaraná, me ajudem agora. Guaraná. Tem alguma marca ou existem marcas no segmento de Guaraná, de refrigerante Guaraná, que sejam marcas conhecidas? Me ajudem. Vocês acham que seria um teste cego razoável, bom de se fazer com Guaraná? Tem alguma marca conhecida? Tem Fruc, Charrua, Antártica. Olha aí, ó. Fruc, Charrua, Antártica, já surgiu 3. Se procurarmos até vamos achar mais, mas pelo menos 2, não é, Cláudio? Pelo menos 2 são bastante fortes aqui para nós, que é a Fruc e a Antártica. Concordam? E a Charrua anda por aí. A Charrua é uma marca nossa antiga, viu? Talvez seja aqui, para nós, a mais antiga. É muito antiga a Charrua. Mas ela perdeu muito espaço, ela, né, não tem hoje a mesma participação de mercado que tem a Fruc e a Antártica. Aliás, a Fruc, né, a gente já teve a oportunidade aqui de conversar um pouco sobre essa marca e tal. Né? Se a gente voltar aí 2, 3 décadas, bom, aí a Fruc nem participava aqui do nosso mercado. E hoje ela tem, em algumas regiões, domínio. Ela vende mais do que a tradicional Antártica, que é uma marca nacional, que é uma marca muito forte, que é uma marca que tem um longo tempo de participação no mercado. A Antártica é muito forte. Mas hoje, a Fruc, aqui de Lajeado, é uma marca que em algumas regiões aqui do nosso estado, e a gente sabe que a Fruc já está em Santa Catarina também, a Fruc até supera a participação de mercado da Antártica. Por um trabalho, enfim, bastante eficiente e consistente da direção da empresa. Muito bem. Então vamos supor, só para a gente entender a atividade prática que vocês fariam se estivéssemos na presencialidade e que não vai ser feita,
mas eu gostaria de falar sobre ela, porque é importante vocês entenderem o propósito daquela atividade que fariam e o que ela traria para nós em termos de conhecimento, de reflexão. O teste cego, para aqueles que participaram lá, já sabem mais ou menos, mas para aqueles que não tiveram oportunidade de participar, cada grupo fazia, né, quando se tinha a presencialidade, um stand lá no saguão. Olha aí, ó, o dono da Fruc estava dando entrevista na Gaúcha às 17 horas. Coincidência, porque nem sabia disso. E veio a pauta aqui o nome da Fruc. E aí o que a gente fazia? Vamos supor que nós tivéssemos um grupo que faria o teste, que faria a análise mercadológica, o trabalho todo sobre refrigerantes Guaraná, e dentro deste trabalho de análise mercadológica, que é um trabalho maior, teríamos um momento do teste cego. Aí chegou a noite do teste cego. O que nós faríamos? Como é que acontecia o teste cego? O teste cego era o seguinte, nós montávamos um standzinho ali, com algumas mesas e tal, pegávamos copos sem identificação de marca, esses pequenos copinhos de cafezinho mesmo, no caso do Guaraná, né? Se fosse algum gênero alimentício, que fosse para provar, comer, bom, seriam pratinhos, enfim, cada um acondicionava de acordo com o seu produto. Mas os refrigerantes iam naqueles copinhos pequenininhos de 50 ml e nem se enchia o copinho, era meio copinho, talvez até um pouco menos, era só uma pequena degustação, uma pequena prova. E assim, colocávamos os copinhos um ao lado do outro, quantos copinhos fossem o número de marcas que iriam participar do teste. Então, estou tentando me lembrar aqui, além da Charrua, da Fruc e da Antártica, que o Cláudio bem lembrou, estou tentando lembrar, porque tinham mais marcas de Guaraná. Tem Skin, que é da... Isso. Skin. Olha, às vezes tinha... Dolly. Tinha assim, ó, tinham às vezes 5, 6 marcas até. Algumas, né, que o pessoal, a maioria até não encontrava em todos os mercados e tal, mas tem. Umas 4, 5, 6 marcas tem. Então, o que acontecia? Tá, nós vamos estudar tais marcas, essas 4 aqui, vamos dizer, ou 5. Skin, Dolly, Fruc, Charrua e Antártica. 5 copinhos. Para cada pessoa que fosse participar do teste voluntariamente e que fosse consumidora do produto. Não pode ser qualquer pessoa, mas teria que ser uma pessoa que consome aquele produto. Então, a primeira pergunta, sempre, no saguão ali, quando as pessoas chegavam para saber o que era e tal, é: você é consumidor de Guaraná? Sim, eu sou consumidor. Então, nós gostaríamos de fazer um experimento, né? Convidamos você a participar aqui e tal. Aí ele chegava e tinha 5 copos. Cada copinho com uma pequena quantidade do produto de determinada marca que não era identificada. Nós sabíamos que esse primeiro copinho era tal marca, que o segundo era outra marca, que o terceiro era outra, e assim por diante. Nós sabíamos. Mas quem estava ali não sabia. A primeira pergunta que nós fazíamos era: qual é a marca que tu prefere? Qual é a marca mais saborosa para ti? Qual é a tua preferência? E ele dizia, sem provar: eu prefiro a Fruc, ou eu prefiro a Antártica, ou eu prefiro a Charrua, enfim. Ok, nós anotávamos, pegávamos o perfil da pessoa que está respondendo, idade, gênero, essas coisas, aquilo que a gente achava que era importante para depois fazer uma tabulação, né, para comparar, vamos ver o que os mais jovens preferem em termos de marca, vamos comparar as mulheres com os homens para ver se tem alguma diferença, se elas preferem uma marca e os homens outra e tal. A gente faz aquele levantamento de perfil, faz essa pergunta, ele diz qual é a marca que ele prefere, nós perguntamos na sequência, e aí normalmente se tinha um cartaz com as marcas, né? A gente perguntava, nestas marcas que estão aqui no cartaz, qual é a que tu rejeita totalmente, assim, que seria assim a tua última opção, que tu não gosta? Aí ele dizia também. Então ele dizia qual é a preferida e qual a rejeitada de todas as marcas. Isto de todos os produtos que estavam ali, todos os estandes faziam estas mesmas perguntas. Feito isto, a gente já sabe o que ele prefere e o que ele rejeita. Agora vamos para o teste cego. Ele, sem saber o que está provando, vai provar copinho por copinho e dar uma nota. Então ele prova o primeiro e dá uma nota de 1 a 5.
1 é muito ruim, né? 2, 3, 4 e 5 é excelente. Ele faz nessa escala a sua avaliação. E limpa o paladar e a gente dá água, alguma coisa, e ele parte para o segundo copinho. Degusta, sente. Esse eu dou nota 3, dou nota 4. Limpa o paladar e prova o terceiro. E prova o próximo e o próximo. Prova todos. E dá uma nota. Muito obrigado. Agradecemos a participação. Terminou o teste. Alguns grupos, eu sempre dava essa abertura, perguntavam um pouco mais. Escuta, se a segunda marca preferida tivesse um desconto de X%, tu trocaria? Faziam mais algumas perguntas, no sentido de ter mais informações para aquela segunda etapa do trabalho, que é a etapa da análise mercadológica. Mas as perguntas do teste cego só são estas. Eu quero saber o que tu prefere, o que tu rejeita, e eu quero saber as notas agora que tu vai dar. Claro que depois que as pessoas provavam, elas queriam saber. Eu acertei? Não era uma questão de acertar. Ele não tinha que acertar. Mas na cabeça de quem está participando do experimento, né, ele queria saber se confirmava, né, uma nota superior para aquele produto que ele tinha dito que era a preferência. E se ele tinha dado uma nota muito baixa realmente para aquele que ele disse que rejeitava. E a gente, então, chamava ele para o canto, porque já tinha outro chegando e não poderia ouvir os resultados e tal. A gente chegava e mostrava ali. Muitas vezes, ele tinha dado uma nota baixa para o produto que ele disse que era preferido e tinha dado notas mais elevadas para aqueles produtos que ele disse que rejeitava, que não gostava, mostrando que nós acreditamos, muitas vezes, que tomamos a decisão pelo paladar, pelo gosto, porque achamos que realmente é mais saborosa, mas quando provamos sem saber o que estamos provando, sem enxergar a marca do produto, muitas vezes mudamos de opinião. Isto significa que a construção dos nossos conceitos sobre determinada marca não é do gênero alimentício, não é necessariamente só a partir do sabor. Esses conceitos que criamos, eles se dão muito a partir de campanhas publicitárias e daquilo que vai sendo construído ao longo do tempo nas nossas mentes. Quais são os conceitos, quais são os significados que vão sendo construídos na nossa mente e que fazem nós acreditarmos que determinada marca é melhor do que outra. Então, será que realmente nós gostamos mais da Coca-Cola do que a Pepsi-Cola, ou da Pepsi-Cola mais do que a Coca-Cola, porque o sabor realmente é mais agradável para nós? Ou será que isto foi uma construção ao longo do tempo, a partir de campanhas que atuaram na nossa identificação, que atuaram em significados, que atuaram nas nossas emoções e fizeram com que nós, né, tivéssemos um gosto maior por determinada marca? O teste cego mostra que sim. Muitas vezes nós acreditamos que determinada marca é melhor, mas isto foi construído na nossa mente. Porque quando estamos isentos das marcas, quando estamos livres das marcas, percebemos que as nossas percepções respondem diferente. Esse era o teste cego. Feito o teste cego, que é, né, um experimento que eu estou explicando aqui, porque é importante vocês conhecerem essa pesquisa, volta e meia algumas marcas fazem, né? E é importante vocês refletirem sobre esta
mais essa possibilidade de pesquisa, de análise de mercado, de interpretação de comportamento do consumidor, mas que, infelizmente, não faremos, por conta, né, de não estarmos na presencialidade. Feito o teste cego, partia-se para a segunda etapa. E a segunda etapa é essa que vocês vão fazer. E que nós vamos conversar agora. Esta segunda etapa é a análise mercadológica. Fala, Douglas. Só uma consideração que eu queria fazer. Esse teste, no caso do refrigerante, assim, ele não pode ser, de certa forma, influenciado pelas condições do momento ali do teste, digamos, o refri estava sem gás, a Fruc ficou muito tempo aberta e aí ficou com menos gás do que quando... Enfim. Com certeza, com certeza. Esses cuidados, Douglas, nós tínhamos sempre, orientávamos pelo menos, né? Orientávamos bastante, assim, na hora nas aulas que antecediam o teste, explicando os cuidados metodológicos. Os cuidados metodológicos. Porque, inclusive, eu não sei se tu percebeu o que eu falei, entre um e outro, limpa o paladar. Toma uma água. Para provar sem ter, né, resquícios do anterior. E que pode comprometer. Mas ainda assim, uma coisa é tu chegar e provar o primeiro. O segundo, mesmo que tu limpe o paladar, pode já ter, né, alguma alteração na tua avaliação, o terceiro por consequência e tal. Então, nós tínhamos também, além da recomendação de que o tempo de refrigeração, eles traziam as caixas com gelo e tal, todos os guaranás, as garrafas, ficavam ali o mesmo tempo, né? Tinham que ter o cuidado de estarem fechadas, abrir só na hora de servir, para que estivessem em igualdade de condições de oferta. Além disso, existia uma divisão no número de testes, onde cada produto teria estaria na mesma posição o mesmo número de vezes. Então, o Antártica, por exemplo, em 10 testes, se nós fôssemos realizar 50 testes com 5 produtos, nos primeiros 10 testes, o copinho da Antártica estava no primeiro lugar a ser provado. Passados esses 10 testes, nós fazíamos um revezamento, o último passava para cá, e por consequência o Antártica passava a ser o segundo copinho a ser provado. Passados outros 10 testes, aquele último passa para cá, né, anterior a esse, e o Antártica já está em terceiro. Mais 10 testes, o Antártica está em quarto, e mais 10 testes, o Antártica foi o quinto. Nós tínhamos que ter o cuidado para não nos perdermos nesta movimentação, fazer todos os apontamentos, os alunos desenvolviam programas onde já iam lançando ali as respostas e tal, de maneira a minimizar estes efeitos, esses possíveis, esses riscos de interferências na hora da realização do teste. Então, a gente recomendava bastante isto para que não tivéssemos muita interferência, né? Os cartazes, por exemplo, na hora da pergunta, eu dizia, não pode fazer os cartazes, colocar as marcas. Os cartazes era a exposição das logomarcas, né? Então, até para a gente não influenciar, falando os nomes e dando um destaque maior ou menor, eu pedia, coloquem as logomarcas num cartaz, num banner, mas as logomarcas têm que ter o mesmo tamanho. E outra coisa, se vocês colocarem as 5 logomarcas uma do lado da outra, inconscientemente, a pessoa que está olhando para aquelas marcas, ela pode fazer uma associação com os 5 copinhos que estão um do lado do outro. Então, não coloquem as 5 marcas na mesma posição que os 5 copinhos, né? Do mesmo tamanho as logomarcas e distribuídas, soltas no banner, em posições desalinhadas, sem destaque para nenhuma. Então, nós tínhamos essa preocupação de não falar o nome das marcas. Não falávamos, nós apontávamos, né? Você é consumidor de Guaraná, destas marcas que estão aí, qual é a que você prefere? Destas marcas que você está vendo aí no banner, qual é a que você rejeita?
Aí depois todos os cuidados com relação à prova e tal, para tentar evitar. Porque sim, né, se nós não tivermos esses pequenos cuidados, tá, né, tá bem certo, Douglas, distorce completamente o resultado da pesquisa. Né? Inclusive essa questão da ordem. Se tu deixar um produto sempre como o primeiro a ser, né, degustado, isso vai ter uma interferência e vai refletir tem uma repetição. A gente nota que existe uma tendência, né, de resultados semelhantes. Ok? Mas, infelizmente, mais uma vez, não vamos poder fazer esse ano o teste cego. Mas vocês já têm, então, uma ideia, né, do propósito, que é exatamente comparar o quanto nós somos influenciados, o quanto decidimos por marcas, e muitas vezes nos enganamos, nos surpreendemos, né, porque decidimos por outras razões, acreditando que estávamos decidindo pela preferência, pelo paladar, pelo sabor. E aí vem a segunda etapa. Bom, a segunda etapa está neste arquivo, que vocês já têm acesso, né, e que podem ler depois com calma, e que é a parte 2, análise de mercado. Então, classifique e descreva o segmento do produto a ser analisado. Se fosse Guaraná, vocês falariam sobre esse segmento, né? Quando surgiu, como é que surge, qual é a história do segmento, quais são as principais marcas, qual é a história de cada uma destas marcas e tal. Né? Então, contar um pouco do segmento, das marcas que estão presentes, né, da história dessas marcas, da história do segmento, da história do produto. Vamos contextualizar. É a introdução e vão falar um pouco sobre esse segmento. Tem que deixar claro quem é que está no mercado hoje, quais são as marcas que estão no mercado e quem é que concorre, quem é que participa e tal, e qual é a história de cada um, qual é a participação de mercado de cada um, né, qual é a força de cada um, quais são as características principais de cada marca, né? Contaríamos aqui no Guaraná a história da Fruc, né? As estratégias que a gente percebeu e tal. Muito bem. O segundo ponto, visitar pontos de venda, onde os produtos podem ser encontrados. Supermercado, mercado de bairro, loja de conveniência, farmácia, dependendo do produto, né? E falar um pouquinho sobre o que vocês viram nestes pontos de venda, né? Nesses diferentes canais. Se vocês encontraram todas as marcas, se tem alguma marca que está mais presente em determinado segmento ou, né, em determinados pontos que são oferecidos e em outros pontos, sei lá, alguns pontos mais, né, localizados em região mais nobre, a gente encontra determinadas marcas. Em algumas regiões mais populares, a gente encontra predominantemente outras marcas. Enfim, como é que se dá, né, como é que está a presença destas marcas nestes canais de distribuição? Depois nós vamos passar para a análise do ponto de venda, do PDV. De que forma que eles estão expostos no PDV? Né? Tem uma ilha, tem ponta de gôndola, estão na ponta da gôndola, estão ocupando a maior parte da gôndola, estão numa altura privilegiada, ou estão mais na parte de baixo, ou estão... Que tipo de destaque que existe e tal. O planograma, que é o quarto item, não sei se vocês estão acompanhando, eu não estou projetando aqui, não sei se vocês gostariam que eu projetasse. Podemos projetar aqui, deixa eu ver uma coisa. Vou projetar aqui. Eu projetando aqui, Gabriel e Natália, tudo bom, né? Tudo bem, Natália? O Márcio consegue ver vocês e a projeção? Sim, consigo, prof. Só que não está projetando ainda, né? Ou tá? Vocês já estão vendo?
Sim. Tá. Professor, só uma dúvida antes do senhor seguir. Se eu entendi bem, o tema em si, né, o produto ou serviço que a gente vai fazer a parte 2 da análise de mercado é o mesmo que a gente fez a pesquisa. Não necessariamente, Ah, porque, tá. porque depende do produto, do segmento que vocês escolheram lá, né? É, Qual é é que eu o de fiquei pensando vocês, como qual? é gasolina? Ah, aí é Como é que eu vou difícil. fazer o cronograma da gasolina? É complicado, né? Não, tem que ser, né, produtos que a gente encontre no mercado e tal, né? Então, nesse caso, vocês vão ter que mudar. Dependendo do produto, dá para manter, mas agora é uma opção de vocês. Opção ou necessidade, né? No caso de vocês, necessidade, vão ter que trocar. Então, ali, ó, o 3. De que forma os produtos estão expostos no PDV? O 4. Desenhe um planograma. Um mapa indicando a posição do produto na gôndola. Observe quais marcas concorrentes localizam-se mais próximas ou mais distantes umas das outras. Um planograma é uma representação gráfica, né, do posicionamento da marca. São estratégias de posicionamento na gôndola, no PDV. Então, quando se fala em planograma, a gente está falando, né, de uma escolha estratégica. A gente já conversou isso algumas vezes aqui, e a gente sabe, por exemplo, que os produtos que estão na altura média dos olhos daquelas pessoas que circulam nos mercados, eles têm um grau de atratividade e, por consequência, uma tendência maior de serem comprados, adquiridos, consumidos, do que aqueles que estão em níveis mais baixos. Então, os produtos que ficam mais abaixo na gôndola, eles têm um consumo menor, eles têm que usar outras estratégias. Como assim usar outras estratégias? É só ele subir. Bom, mas se ele quer subir e ficar na altura dos olhos, ele vai ter que pagar mais, porque os espaços são comprados. Não é aleatoriamente que vão jogando, né, que o mercado vai jogando os produtos na gôndola. Mas os produtos negociam com os mercados a posição deles. Mas eu quero uma ilha no meio do corredor, ou antes dos caixas eu quero fazer uma ilha com o meu produto. Ok, vamos fazer uma ilha. Vamos ver a forma de pagamento, né, para acertarmos aí a tua ilha, não tem problema. Então, é isto. Quais são as estratégias? O planograma vai mostrar este posicionamento planejado, negociado, né, estrategicamente de cada uma das marcas. É uma representação gráfica. Depois, o 5º vocês vão fazer uma pesquisa, aí um pouquinho assim de história das marcas. Verificar os últimos lançamentos, versões dos produtos, de maneira a apontar a movimentação praticada por estas empresas nesse sentido, né? O que teve de lançamento novo nos últimos tempos, né? Teve alguma modificação na embalagem, teve alguma modificação no sabor, teve alguma modificação, enfim, né? Como é que se deu isto? Então, falar, analisar cada uma das marcas em termos de estratégias de reposicionamento, de lançamento, de modificação, de atualização, de nova versão, ok? Então, pensando sobre o produto, quais são os movimentos que estão acontecendo em torno do produto. Depois, além do produto, identifique, descreva e faça uma análise da estratégia de promoção que as empresas seguem. Promoção. Então, nós vamos... Tá tranquilo aí? Tudo bom, Flávia? Flávia e Gabriel, tranquilo para o Márcio? Ele está conseguindo? Ok? Tá. Muito bem. Estratégia de promoção. Como é que... Vamos seguir no nosso exemplo do Guaraná, né? Quais são as estratégias de promoção da Fruc? A Fruc está patrocinando lá na Rádio Gaúcha, né, o programa dos esportes.
é uma estratégia de promoção, mas por que ela utiliza essa? Então, ela está querendo este público que escuta rádio ainda, mas é uma escuta rádio, mas é por causa dos esportes, é por isso, é por aquilo, então ela quer se posicionar. Bom, vamos estudar um pouquinho. Tá, e as campanhas publicitárias da Antártica? As campanhas publicitárias da Antártica têm um movimento muito forte nas redes sociais, ela pega muito o público jovem, ela valoriza esse tipo de comportamento. Então, vamos estudar no segmento escolhido as marcas que estão ali, que concorrem, e quais as estratégias de promoção que elas utilizam. Item 7. Descreve e faça uma análise da estratégia de posicionamento adotada pelas empresas. Para isso, será necessário analisar a comunicação realizada por cada uma delas. E, por fim, quais diferentes estratégias de preço são adotadas pelas empresas? Produto, praça é o PDV, preço e promoção. Nós vamos estudar as estratégias, mas neste roteiro, né, com este roteiro de perguntas, o trabalho de vocês vai ser a parte 2 e vai ser responder de forma consistente, de forma ampla, de forma profunda. Né? Não são 8 questões que vocês em 2, 3 parágrafos para cada uma vão responder, não. Vocês vão ter que fazer pesquisa, vocês vão ter que ir para o mercado, vocês vão ter que olhar estas coisas, vocês vão ter que desenhar um planograma, vocês vão ter que ir atrás de propagandas, de campanhas publicitárias, fazer uma análise dessas campanhas publicitárias, tentar identificar que tipo de linguagem que eles utilizaram, que público que eles estavam investigando. E por isso, sim, é um trabalho relativamente grande, por isso um trabalho em grupo, porque penso eu que uma das formas possíveis e interessantes de fazer esse trabalho em grupo é dividir por marcas, quem sabe. É uma possibilidade. Ou dividir por itens a serem estudados. Não, então eu vou trabalhar nos 2 primeiros itens, eu vou visitar, né? Vou fazer o planograma, tu faz as análises de preço e você faz a das promoções, e eu vou analisar a questão da comunicação e características. Entendeu? Bom, como vocês vão se organizar, não sei. É um trabalho extenso e certamente vai exigir divisão de trabalho. Divisão. Cada um, né, vai buscar mais elementos. Se decidirem, né, todos olharem todos os pontos, mas cada um pegando uma marca, ok? Se decidirem todos olharem todas as marcas, mas cada um se concentrar em um elemento específico, ok? Vocês se organizam. Como acharem melhor. Mas isso é importante. Eu sempre falo em trabalho em grupo e muitas vezes não dão ouvidos. Mas, já te passo a palavra, Cláudio. É fundamental que, concluída a sua parte, junto com os demais, vocês reúnam, tenha alguém, né, vocês podem fazer no Drive, compartilhar o arquivo e tal, tem alguém para organizar isso tudo, né? Dá um caráter assim de homogeneidade na apresentação, né? Não ficar coisas muito separadas, então fazer uma apresentação única, né? Essa parte final, reunir todo o material, organizar esse material, deixar isso só numa apresentação e principalmente depois de organizados esses dados numa única apresentação, que todos leiam, estudem, entendam o trabalho de todos. Porque se não chega no dia da apresentação, e aí eu só sabia da minha parte, do Fruc, e o fulano, né, e a Maria sabia da Antártica. E a Maria teve um problema, e não pôde vir. E aí o Jefferson não leu o trabalho, e não sabe nada da Antártica. E ele não vai saber falar, vai ficar só lendo o slide, sem saber explicar nada. Não. Nós temos que ter um momento em que vamos trocar. Maria, me conta um pouquinho da Antártica. Eu vou te contar um pouquinho da FRUC. Nós vamos... Por favor, lembrem-se que o trabalho em grupo é importante a divisão do trabalho numa etapa de execução, mas é importante depois a consolidação do trabalho
nessa etapa para que todos saibam de tudo. Lembrem-se disso, por favor. Isso é importante porque a gente sabe que sempre pode acontecer algum imprevisto e tal, e tem que estar todo mundo preparado. Fala, Cláudio. Quantas marcas a gente tem que pesquisar? Tem um número... As principais marcas do mercado, que nunca vão ser mais do que 4 ou 5, né? Dificilmente vai ser mais do que 4 ou 5, às vezes nem tem isso. Por exemplo, vou lembrar agora dos testes, né? Do refri cola era isso, Fruc cola tem também, né? Mas que é fraca, era Pepsi e Coca. Pepsi, Coca, Fruc cola, Skin cola, enfim, mas era isso. Né? E ali, uma concentração muito grande de análise em Pepsi e Coca. Né? Porque aí sim, aí Pepsi e Coca tem material para a gente ter um curso de pós-graduação até em marketing. Né? Se a gente estudar a história da Pepsi, a história da Coca, as campanhas publicitárias, as ações, os novos produtos, as novas versões, pô, tem material para a gente dar um curso. Mas tinha, né, fora as bebidas, sucos, dá para fazer de muita coisa. Café, tem marcas aí fortes, a Melita, o Três Corações, né? Doce de leite, né? Tem o Mumu, que é uma marca tradicional, que muitas pessoas chegam a chamar o doce de leite de Mumu aqui no Sul, porque se tu fala Mumu lá para cima, nem sabem o que é, né? Mas aqui a gente compra o doce de leite, né? E compra o Mumu. Eu vou comprar Mumu, pela força da marca, vocês sabem disto. Mas é uma marca nossa, é uma marca daqui. E que tem essa força pela tradição e pela história dela aqui, mas que não é conhecida lá para cima. Então, também é uma marca interessante. Leite condensado, nós temos o Moça, né, que é um produto tradicionalíssimo e tal, mas tem outras marcas também que competem, mas tu nunca vai achar ali, se vocês forem ali nos mercados principais, vocês vão ver que é 3, 4 marcas que estão ali competindo, né, em determinado segmento, né? Mas é importante isto, Cláudio e todos que estão aqui. O segmento que vocês escolherem tem que ser um segmento, pensem nisto agora, que vocês vão ter espaço para conversar um pouco, eu tenho mais algumas coisas, depois vou liberar vocês. Pensem nisso, um segmento que tenha material para vocês. Né? Que tenha material para vocês pesquisarem, estudarem. Então, segmentos que tenham marcas tradicionais, marcas que estão, né, no mercado há muito tempo. Não precisamos, e isto é uma vantagem, na época do teste cego, a gente ficava limitado a alguns segmentos que poderíamos fazer o teste cego. Então tinha que ser produtos que a gente pudesse, de alguma forma, organizar ali e fazer a degustação e tal. Agora, se vocês quiserem fazer de produto de higiene, de pasta dental, né? Vou comparar Colgate, Colino, são marcas tradicionais. E por que não? Podemos fazer análise das promoções, podemos fazer análise dos produtos, da evolução dos produtos ao longo do tempo, né? Dos tamanhos diferentes de pasta dental, olhar a posição de cada uma, né? As novas versões, como é que elas estão na gôndola, como é que são os preços de cada uma, os preços, as marcas mais populares e tal. Pasta dental, nós não podíamos fazer teste cego com pasta dental. Agora vocês podem fazer, né, de shampoos, vocês podem fazer inúmeros. Nós tínhamos, por exemplo, aqui, para o pessoal que está ali, o Márcio tomando chimarrão. No chimarrão, a gente tinha, às vezes, alguns grupos queriam fazer teste cego com o chimarrão. Mas aí o que acontecia? Esse problema que o Douglas levantou. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande com relação à temperatura da água, a ter várias cuias e bombas, né? Várias cuias e bombas. O preparo teria que ser necessariamente o mesmo, onde uma erva ali ficasse, né? O preparo ficasse um pouco mais preso, mais entupido e tal. E sem contar naquela coisa assim de que, claro, o chimarrão circula, né, passa de boca em boca e tal, mas tinha também todo esse cuidado ali, né? Então, não dava. Mas agora,
Por que não? Não vai ter o teste cego. É uma análise de mercado. Então, a gente pode fazer uma análise quais são as marcas aí? A Madrugada, as marcas tradicionais, e aí vai ter umas 4 ou 5. É isto. Vamos pegar todas as marcas que de alguma forma têm uma relativa participação no mercado e estudar elas. E que não vai ser mais do que isso, tá bem, Cláudio? O que mais? O que mais que temos aí de dúvidas? Porque isso começa hoje, pessoal, e é um trabalho bom. Começa hoje e mãos à obra. Semana que vem vou dar espaço para vocês, né, trabalharem, seguirem trabalhando. Quero que vocês estejam aqui para me contar como está indo, para a gente tirar algumas dúvidas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o TDE dessa semana, na semana que vem, mas né, vão ter um tempo, sim, para trabalhar, mas é isso. E aí, na outra, já é a apresentação. Então, hoje, dia 18, dia 25, semana que vem, e na outra é a apresentação. Precisamos ser bem propositivos, objetivos e fazer essa divisão de atividade, de tarefas e tal, e começar. Dúvidas? Dúvidas não, professor, só desespero mesmo. Não precisa de desespero, né? Preocupação, digamos assim. Uma preocupação, uma ansiedade, talvez perca um pouco o sono. Muito bem, vamos lá. Deixa eu já aproveitar que eu estou compartilhando. Não, vou ter que interromper aqui. Vou ter que interromper. Tranquilo? Douglas, Ezequiel, Letícia, Maria, Andriel, Márcio, Cláudio. Tudo certo. Tá. Grupos, os mesmos, ok? Vocês devem ter aí as formas de entrarem em contato com os colegas que não estão aqui hoje, né? Vamos manter os mesmos grupos, tá? Até para facilitar aí a gente não perder também tempo em reconstrução reorganização dos grupos. E agora, então, rapidamente, eu acho que eu vou... muita coisa, eu acho. Estou exigindo demais. Acho que eu vou liberar vocês do TDE dessa semana. Eu vou ampliar o prazo do TDE dessa semana. Tá? Acho que isso é importante, porque eu coloquei ali, para quem não estava bem no início da aula, eu coloquei que ampliei... Não, liberar não, Letícia. Tu sabe que eu sou generoso, bondoso, mas não tanto assim, não chega a tanto. Eu vou dar uma estendida no prazo. Vamos estender um pouco. Então, não vou exigir para a semana que vem, até para a gente ter mais tempo para conversar sobre o trabalho e para vocês trabalharem também, tá? Fazerem uso aqui do nosso espaço da segunda-feira, venham com este propósito. Segunda-feira, pessoal, se organizem para das 19 às 22, semana que vem, se reunirem para trabalharem. Porque, né, depois da semana, cada um corre para um lado, tem as outras disciplinas, tem a correria da semana, e aí pode ficar tarde. Então, se segunda-feira próxima a gente trabalha um pouquinho nesse TDE que eu reabri, que é do conceito AIDA, que eu acho importante, mas muito brevemente a gente trabalha nisso. Eu trabalho um pouco nas leis do Arise, e assim, vocês vão ter 2 horas e meia semana que vem, para adiantar um bocado do trabalho. Vocês compartilhando no Drive o trabalho, cada um já trazendo um pouco da pesquisa e já definindo, olha, vai faltar isso aqui, então eu vejo isto essa semana, tu faz isso, tu corrige isso, o nosso arquivo está aqui. Enfim, é uma questão de ser, insisto, propositivo, ser organizado. Eu dou esse espaço segunda-feira que vem e aí as coisas acontecem. Mas é importante, né? Todos virem semana que vem aqui, para fazer o uso dessa noite de segunda-feira aí, porque depois também daí não adianta, né, Cláudio? E eu sei que não foi nesse sentido, eu sei que preocupa, porque é um trabalho realmente grande, mas aí, às vezes, a gente se assusta e tal, e aí, quando tem oportunidade de fazer o uso do tempo, que é especialmente a noite de segunda-feira, aí o grupo não vem. Olha quantos estão aqui. Hoje, eu vou abrir espaço para vocês agora começarem. Mas onde é que está a turma? Metade não está aqui, né? Fala, Letícia.
Não, eu ia perguntar, porque tem um TDE, parece ali do início do mês também, sobre conceito AIDA. Não sei, é o mesmo que tu está falando, é outro. Não, é que na verdade são 2 TDEs. O conceito AIDA, só a Maria participou. O conceito AIDA eu falei de novo sobre ele agora, no início da noite. E expliquei. É um conceito importante. Dentro do P de promoção, né, a gente já estudou produto, preço, praça e promoção. Dentro do P de promoção, o conceito AIDA, o conceito é simples, eu já disse agora há pouco, o conceito é simples. AIDA, nós vamos lembrar das iniciais, atenção, interesse, desejo, ação de compra. Ah, legal, tal. Mas eu quero que vocês exercitem ele. Eu reabri ele. Reabri porque eu quero que vocês participem. E eu tenho dito, eu quero que vocês participem porque eu vou valorizar. Disse também, Letícia, no início da noite, a AS não vai valer 6, vai valer menos do que 6. Porque eu quero valorizar outras coisas ainda. Além da AP1 que vale 1,5, além de 2,5 nesse trabalho de análise mercadológica, vai ter mais alguma coisinha. Agora, esse mais alguma coisinha vai ser por conta de participações de vocês. E por isso que eu reabri o AIDA, porque é um conceito muito importante na prática. Teoria, em termos de teoria, de conceito, ele é muito simples. Fácil de memorizar, de lembrar, de compreender. Na prática, ele é muito importante. E eu quero que a gente exercite um pouco a aplicação, o quanto nós somos tomados, dominados por estratégias que utilizam o AIDA e que nós não percebemos. Estratégias que são desenvolvidas e que conseguem nos chamar a atenção. E nós não percebemos, mas daqui a pouco algo nos chamou a atenção, nos despertou o interesse, e em segundos, além de despertar o interesse, já despertou o desejo e daqui a pouco eu estou comprando. Quase que impulsivamente. Por uma inteligente estratégia AIDA, que está aí, atuando sobre nós, e nós não nos damos conta. Então a gente entende o conceito, se cair na prova eu vou saber responder o que é o A, o I. Não, mas não é essa a ideia. É eu compreender que isso atua diariamente nas nossas vidas. E que nós, né, de uma forma ética, correta e inteligente, também vamos fazer uso dessa estratégia quando nós estivermos oferecendo algum serviço ou produto. Repito, de uma forma inteligente, estratégica, honesta, ética, vamos sim pensar em formas de despertar a atenção, o interesse, o desejo e a ação. E é por isso que eu reabri. E além desse, eu tenho também o TDE, Letícia e Cláudio, eu tenho o TDE das leis de Al-Rais. Este TDE das leis de Al-Rais, esqueçam por enquanto. Eu vou estender ele para pelo menos mais 2 semanas. Então, vocês não precisam... Ele está posto ali para vocês responderem até a semana que vem, esse do Al-Rais. Eu vou estender o prazo, não precisa ler agora, não precisa fazer agora, se concentrem no trabalho de análise mercadológica. Mas tentem, em alguma medida, fazer o AIDA, porque talvez o AIDA, inclusive, possa estar presente no trabalho de análise mercadológica. Talvez o segmento que vocês escolherem, vocês descubram, olha só o AIDA aqui presente. Olha como eles fazem para chamar a nossa atenção, botaram essa ilha no meio do supermercado que a gente quase tropeça nela. E aí tem este efeito que eles, né, fazem para a gente prestar mais atenção, e depois deste efeito aqui, tem, né, ou o pessoal está com a degustação aqui, e a degustação, meu Deus, esse cheiro que fica no mercado aqui é irresistível, e eu compro o produto. Então, como que as marcas atuam seguindo o AIDA, e no nosso segmento, sim, por isso que eu insisto, e vocês podem, de repente, até colocar como um dos componentes promocionais lá no trabalho de análise mercadológica. Tá? E o outro eu vou estender, então, que é as leis vencedoras de Al-Rais, eu vou deixar para frente. O que mais que eu tinha para hoje? Acho que é isso. Agora eu quero, em função até do tamanho desse trabalho, dar o espaço para vocês. Primeiro, tirarem as últimas dúvidas, e não havendo mais,
se reunirem, chamarem os colegas que faltaram e definirem o segmento, qual é o produto, né? Fiquem à vontade para definir qualquer segmento, o que acharem mais interessante. E insisto, lembro mais uma vez, segmentos que tenham marcas que sejam interessantes, que tenham material para a gente pesquisar, que tenham, entende? Vamos estudar, vamos lá para o sabão em pó, vamos ver a história do Omo, né, que tanto se fala aí, da participação no mercado, vamos ver como é que o Omo está atuando, vamos estudar. Bom, tem inúmeros segmentos, agora não é mais vinculado a um produto que eu preciso fazer o teste cego, abriu para tudo que é produto, para tudo que é segmento que tenhamos marcas fortes. Café, né, produtos da área de congelados, produtos, né, sei lá, margarina, manteiga. Aqui a gente falou do doce de leite. O doce de leite fazia o teste cego. De margarina, uma vez se fez o teste cego, mas aí era complicado, porque tinha que ser a mesma quantidade num biscoito, numa bolacha d'água, e aí era complicado para ter a mesma quantidade. Enfim, né? E a bolacha d'água interfere no sabor. Agora não, agora nós estamos estudando as marcas. Então, sintam-se muito livres, comecem a pensar, discutam com os grupos, definam isso. Na dúvida, conversem comigo lá pelas salas de interação ou pelas mensagens, no aula a qualquer momento. Então, se amanhã ainda tiverem dúvida, me escreve alguém do grupo, me escreva um grupo e pergunte, salas de dúvida, salas de interação ou por mensagem. Jefferson, estamos pensando aqui nesta marca, o que tu acha? Pode ser, não pode, tal? Vocês que sabem. Fala, Cláudio. Professor, duas coisas. Para mim não está aparecendo o TDE aqui do AIDA. Não sei. Procurei mais de uma vez, inclusive, mas não está aparecendo. E segundo, tu vai abrir então as salas novamente? Que elas são fechadas, né? Dos grupos. Não tô te ouvindo. Tá no mudo, Desculpa, o que eu estava falando. Tá. É que eu estava olhando aqui a sala e procurando o AIDA. O AIDA, ele está no bloco de desenvolvimento 2, a segunda postagem. Bloco de desenvolvimento 2, tem arquivo tema 4 e embaixo sala de interação TDE 410 conceito AIDA. Localizou? Tá, localizei. Eu estava procurando como se fosse uma entrega individual. Não, TDE, tá? TDE, inclusive já está a participação da Maria ali. Então, o AIDA ali. E eu vou fazer o seguinte. As salas de interação, nós temos sala de interação, grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Elas estão no bloco de desenvolvimento 1. Vou fazer o seguinte agora. Vou reabrir elas e vou puxar elas todas para o bloco de desenvolvimento 2, abaixo do arquivo orientações, trabalho, análise mercadológica. Então, tem ali, tema 4, sim, a pesquisa de marketing, bloco 2, né? Depois esse TDE do conceito AIDA, depois o arquivo com estas orientações do trabalho de análise mercadológica, que eu acho que está claro para todo mundo que não tem mais a parte 1 do teste cego, é só a parte 2, que é extensa. E aí eu boto as salas de interação agora, terminando aqui eu já vou fazer isso, das salas de interação dos 5 grupos. E o TDE do dia 18 do 10, que é hoje, Leis Vencedoras de All Rise. Este TDE eu vou estender ali, vou botar até início de novembro, nós vamos conversar um pouquinho sobre elas, mas aí não precisa se preocupar agora, tá? Se preocupem com o trabalho. Combinados? Mais alguma dúvida ou questão? Senão eu vou liberar vocês para iniciarem o trabalho, definirem os grupos. Se alguém tem alguma dúvida com relação a segmentos, se é possível, se não é, eu acho que agora vocês vão conversar, né, e definir em conjunto. E aí podem me chamar ali pelas próprias salas também, tá? Se quiserem, ao longo da noite agora, até às 10, tirarem alguma dúvida, pode ser lá pelas salas de interação de cada grupo, que eu já vou abrir em seguida. Ok?
Muito bem, obrigado pela presença. Chamem os colegas que faltaram, conversem com eles, não percam tempo, decidam logo os segmentos, distribuam as tarefas e bons estudos. Feito, valeu. Feito. Boa semana a todos. Qualquer coisa, só entre em contato. Vou encerrar a gravação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.